O Flu me irrita, o Flu me irritou ontem, o Flu me irrita hoje e o Flu vai me irritar amanhã. Se você está aqui vendo esse pós-jogo do Fluminense, acredito, cara, eu não vou nem gravar nada, ninguém vai assistir nada mesmo. Mas enfim, eu vou falar, ninguém vai assistir vídeo, mas eu vou falar. Renato Gaúcho, cadê a coragem? Apesar do Botafogo ter merecido muito essa vitória, os 2 gols do Botafogo foram de erros do Fluminense. Primeiro gol, por que o Cano foi tentar driblar jogadores do Botafogo ali? Ele poderia simplesmente ter dominado tocado, não, ele tentou driblar. Aí perdeu o gol. Segundo, mano, erros de decisão. Tem jogador fácil, desmarcado, e que você pode, inclusive, gerar uma possibilidade de um ataque, um chute. Faz aquilo. Não. O Serno tentou fazer o quê? Dar uma bola que tinha um jogador ali para fazer o facão, ele tenta jogar a bola no zagueiro, ele erra o passe, um passe sai fraco, sai sem direção, o outro Botafogo. Eu guardo o Serno, mas no jogo agora do meio de semana não jogou nada, entrou agora, fez uma jogada só e pronto, e errou ali. Então, tipo assim, eu acho que não foi... Essa derrota foi apatia do Fluminense e erros do Renato Gaúcho. Erros de escalação, o Canóbio não é titular. Se pá, o Canóbio não é nem o segundo reserva. O Canóbio, ele tem que ser o jogador para... O Botafogo estava cansado. Maluco, cara. O maluco, ele tem mais gás do que qualquer outro jogador, tirando o Ares. O Ares é motorzinho, o Ares, ele não se cansa. Tirando o Ares, é o Canóbio. Então, tu colocar uma murrinha do Canóbio quando todo o time do Botafogo ou qualquer outro time está descansado, é a mesma coisa que colocar olhos azuis em pessoa feia, não serve de nada. Colocar o Canóbio, que só sabe correr e tem energia, contra um time bom e descansado, não serve de nada. Serve de nada. É tipo assim, você colocar um cara que só tem fôlego no meio de outros caras que tem um monte de fôlego. Vai servir de nada. Ele não marca bem, ele ocupa espaço, mas marcar ele não marca. Tanto que virou uma avenida do lado esquerdo. Só deixou de ser uma avenida quando o Arias começou a ir para ali e para lá também. E aí vem a questão de... O Fluminense melhorou com a saída do Ganso. Porque o Ganso, nesse jogo, ele desistiu de jogar. O Ganso só reclamou. Eu não vou falar muita coisa não, porque eu preciso me desestressar desse jogo, porque o Fluminense me irrita. Eu vou mudar o nome do canal de Fluminense Me Domina para o Fluminense Me Irrita. Sério, eu vou mudar. Acredito que ninguém deva ver isso, falando de novo. Ninguém deve assistir esse vídeo, então... O que eu falar, mesma coisa que nada, porque não vai chegar ninguém. Mas basicamente é o seguinte, primeiro ponto, cadê a coragem do Fluminense? A coragem acabou. O que restou foi a apatia desse jogo contra o Vitória. Ganharam uma partida com um gol desviado, né? Primeiramente, contra o... Eu achava que o Renato Gaúcho realmente era a solução. Eu tô me questionando, será que era a solução? O Fluminense... tá jogando muito parecido com o Diniz, mas sem as artimanhas do Diniz. Em que sentido? Vamos ver se você concorda comigo. Eu vou começar primeiramente pelos resultados. Quando você é resultadista, você fica limitado a número apenas. A gente precisa utilizar o número e analisar o que aqueles números representam. Você, por exemplo... No primeiro tempo com o Bragantino, tu dominou. Acabou saindo ali só 1-0, mas tu dominou, teve bola na trave e tal. Quando você toma um empate, você toma um empate feião. Mas você toma um empate merecido do Bragantino, porque o Fluminense não jogou contra o Bragantino. E aí a gente consegue o desempate num gol cagado. Depois, Santos. Gol cagado no final do jogo com o Samuel Xavier. Contra o San José aqui em casa. Esquece aquele jogo. Time amador.
Não sabiam nem o que fazer dentro de campo. Podia ter sido mais? Podia. Eu acredito até mesmo que talvez se fosse com o Mano, talvez teria sido mais. A gente foi contra o Águia de Marabá, jogou exatamente igual, foi 8-0. E jogo assim, o Everaldo joga. Porque o jogo, quando é um pouco mais difícil, o Everaldo some. Contra o União Espanhola, o Everaldo foi um 0 à esquerda. Contra o Once Caldas, 0 à esquerda também. E aí veio depois contra o Corinthians. A gente ganhou fora de casa, jogou bem. Contra o Santos a gente jogou bem. Mas a gente fez um gol de fora da área, coisa que não aconteceu muito nesses últimos 3 jogos. E isso me preocupa, porque se o treinamento é chutar fora da área e estava fazendo isso até pouco tempo e agora parou de fazer, alguma coisa errada começou a acontecer. Ou o time simplesmente parou de fazer o que o Renato Gaúcho estava fazendo. E aí, se for isso, se não estava fazendo o que o Mano estabeleceu, se não estava fazendo o que o Diniz estabelecia, não estava fazendo o que o Renato estabeleceu agora, manda todo mundo embora. Sério, manda todo mundo embora. Pô, coloca um treinador e o time não quer fazer o que o treinador manda, pô. Melhor lance foi de um chute fora da área. Eu não vou nem entrar no mérito da cobrança de falta. Cobrança de falta é aquilo. A gente nunca fez um gol de falta. A gente faz séculos que não faz um gol de falta. Graças a Deus agora o João Arias aprendeu a bater falta. Né? 2 faltas bem batidas nas últimas e eu acho que o Fuentes fez uma falta bem batida lá no Carioca. Mas, tipo... Aí veio Vitória, o Fluminense simplesmente não quis jogar. União Espanhola foi o time reserva. E aí vem a questão de você tira o time todo pra treinar, pra ter o esquema de jogo do Renato. Vamos botar o time de jogo do Renato, não tem treinamento, vamos ter que treinar. Aí chega agora contra o Botafogo e o time nessa apatia, velho. Tá parecendo uma sala de segunda série, velho. Apatia. Tem toda a sala de segunda série, pra quem já foi aluno e quem é professor e me escuta, sala de segunda série o quê? É uma turma metade energia, uma metade participativa e uma grande maioria, falei metade, mas como se fosse 50%, uma parte que quer muito, uma parte de energia, uma parte participativa, mas 90% a apatia, quer dormir, quer ficar conversando, e é isso o time do Fluminense. Você tem o John Arias, acredito até que seja um dos motivos do John Arias querer ser do Fluminense, porque ele já estava reconhecendo que o time estava ficando apático já há algum tempo. Né? Fiz isso, acabou. Cara, se o time, se grande parte do time acha que é isso e acabou, então tira, cara, manda embora. Traz jogador da base, cara. Solução ano passado foi de uma parte da base. Né? O Leon Jansen na esquerda. Por exemplo, o René. Foi elogiar o René e começou a virar a zona ali pela lateral esquerda. Foi elogiar o Canóbio zona pela lateral esquerda. Foi criticar o Samuel começou a jogar bem. Então, tipo assim, o que mudou com o Fluminense? Mudou alguns jogos e agora voltou exatamente a mesma coisa. Se você viu o jogo que eu vi, eu vou ver se consigo colocar aqui. Eu queria pegar uma partezinha específica do jogo, que foi como se resumiu a parte final do Fluminense. Eu cheguei a mencionar durante uma parte do jogo que, na verdade, eu falei durante toda a transmissão do jogo, que o Fluminense não sabia o que fazer quando estava com a bola e o Botafogo sabia exatamente o que fazer quando estava com a bola. E era isso, tipo... E mais uma vez eu tô falando um monte de coisas assim aleatoriamente que tá vindo na minha cabeça. Independente, ninguém vai assistir esse vídeo mesmo. Mas o Botafogo, apesar de ter ganho de 2-0, os 2 gols foram de erro. Mas a gente podia ter feito muito mais com a qualidade do jogo que ele impôs contra o Fluminense. Né? Se não fosse os vários chutes para fora, se não fosse também o Fábio, o placar tinha sido mais elástico. E em mérito do esquema de jogo que foi proposto pelo técnico deles, que foi aglomerar jogador no meio. E aí quando ele aglomerou o jogador no meio, 2 linhas de 4 e 1 de 2 aqui na frente, e esses jogadores eles se amontoavam assim, depois vinham todos de um lado, todos do outro lado,
do outro. Cara, isso acabou com o Fluminense. Eu acho que o Renato vai ver o vídeo, vai ver o DVD e não vai entender o que aconteceu. E aí isso me assusta, porque se por acaso o Renato não entender, assim como o Mano não entendeu que o esquema 4-3-3 já está ultrapassado, a gente vai ter 2024 de novo. A gente vai ter que torcer pelos 45 pontos, a gente vai ter que torcer para não pegar time brasileiro no Sul-Americano e torcer Botafogo não ser eliminado na primeira fase para vir para cá. Porque se a gente pega o Botafogo no Sul-Americano, nem precisa. Torcer Botafogo também na Copa do Brasil, não enfrentar a gente, porque não, já era. Eu não sei também como o tapete do Newton Santos, do Allianz Parque e de outros sintéticos interferem no jogo. Às vezes não interfere na bola rolando, mas às vezes interfere em como você pisa diferente em um gramado. Mas, tipo assim, cara, tu percebia que alguns passes eram claramente de jogadores amadores do Fluminense. O time do Botafogo sabia exatamente o que fazia. Cara, a bola, toda a segunda bola era do Botafogo, e a bola vinha do jogador do Botafogo, ele simplesmente aparava a bola e já saía correndo, cara. Era uma velocidade absurda. Os jogadores do Fluminense ficaram simplesmente perdidos. Ficaram simplesmente perdidos. E aí, quando o Fluminense ia jogar com a bola, era uma apatia da bola ficar lá, René, aí tenta ver um pouco pra frente, aí vai, aí volta o zagueiro e vai lá no Samuel Xavier. Aí tenta ir no John Ares. Aí se o John Ares está marcado, aí volta no Samuel Xavier. Aí volta no Ignacio. Aí volta no Freire. E, cara, não fazia. Às vezes que o Fluminense conseguiu se aprofundar um pouco melhor, um pouco mais sufocante, foi numa bola direta pro John Ares ao invés de fazer isso. Por quê? Porque pegava um time mais aberto, dava liberdade pro John Ares fazer jogada. Não vou nem falar do Canóbio, porque o Canóbio, se pá, a gente vai ver ele a 10 ações de bola com do Canóbio. Tipo assim, ele quase não participou do jogo, né? Mas o Botafogo sabia exatamente o que fazer num instante em que pegava a bola. O Fluminense não. O Fluminense ficava buscando o que tentar fazer. E acredito ainda que foi muito influenciado por algumas escolhas, de, tipo assim, você tem 4 jogadores no meio, você coloca 3. Aí você coloca 3, que é o Martinelli, o Bernal e o Ganso. E você não aproxima o Ares para o meio, para você também tentar um aumento do... Você tentar superar numericamente o adversário no meio. Então você isola o Ares. E nisso que você isola o Ares, você impediu completamente, mas ainda assim o Cuiabano chegou algumas vezes, mas você impedia um pouco a subida dele. Do outro lado não, cara. O Matheus Martins, pelo lado do René, era uma avenida. Porque basicamente escolheram aquele lado ali para atacar, né? E o Savarino também estava ali desse lado junto com o Matheus Martins, porque quem é que iria gerar medo, entre aspas, no lateral adversário ali na direita? Que eu nem sei o nome do lateral adversário do Botafogo. Canóbio. Desde o Canóbio, no primeiro jogo do Canóbio como titular do Fluminense, eu apelidei ele de cemitério de jogadas. E vai ser essa vai ser minha thumbnail. Vou colocar a imagem do Canóbio, setinha, cemitério de jogadas. Porque a bola chega nele, acabou a jogada. É zero esperança. É zero esperança, né? Aí vamos finalizar falando sobre o juiz. Houve erro do juiz? Houve. Houve erro do juiz que interferisse no resultado? Não. Acho até que o juiz atuou muito bem. O Fluminense perdeu sem erro do juiz. O Fluminense perdeu única e exclusivamente por conta de sua incapacidade de fazer lances que levassem perigo ao gol adversário. O único lance que de fato gerou perigo ao adversário foi o do Bernal. Ah, se é falta. Foi falta, cara. Foi falta. O Fluminense vai cobrar mais 500 faltas e não vai fazer gol. Bateu no travessão, talvez ali porque Deus quis, mas tipo, não ia entrar, velho. Não ia entrar. E outras faltas também não vão entrar. O Fluminense não faz gol de falta há séculos e vai continuar mais séculos sem fazer gol de falta.
Acho que a última vez foi o quê? Com o Léo Fernandes? É isso. Mas não valorizou uma outra coisa também. Né? O mid-game tá lançado, inclusive eu não postei. Como eu não postei, vou postar assim mesmo. Mid-game sem nada. Não é conteúdo, mid-game. Postado, né? E aqui é o pós-jogo. Cara, é tanta coisa que a gente poderia falar, mas eu acho que eu vou fazer um compilado, vou fazer um vídeo para você que está me assistindo. Convido você depois de pesquisar. Esse vídeo vai sair amanhã, domingo. Compilados de o que o Fluminense fez, Vitória, União Espanhola e hoje, que se assemelham. Coisas que aconteceram nesses jogos todos que se assemelham. A primeira delas é... Você vai ver no vídeo. Não vou falar, não. Eu ia falar, mas você vai ver no vídeo. No mais, obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. E lamento muito por você ter assistido esse jogo do Fluminense. O próximo jogo do Fluminense vai ser contra quem? Só pra gente saber se vai ser... Né? Uma outra coisa também, né? Estavam falando que o Botafogo estava em crise. Cara, é muito complicado a gente pegar um time que está em crise. Muito complicado a gente pegar um time que está em crise. O próximo jogo é a Aparecidense na terça-feira e depois contra o Sport. Graças a Deus a gente tá com 10 pontos. Graças a Deus a gente tá com 10 pontos, falta só 35. A gente ressuscitou o Botafogo e a gente deu um ponto para Vitória. Mas enfim. Obrigado a você que assistiu até aqui, a você botafoguense que assistiu meu vídeo, parabéns, já são 9 jogos de invencibilidade, 8 vitórias seguidas. A anterior, a maior invencibilidade tinha sido 6 vitórias do Fluminense, aí depois 7 vitórias de vocês e agora 8 vitórias de vocês. Vai saber quando o Fluminense vai fazer uma outra vitória, que acredito que no Maracanã aqui não vai vencer não. Vai vencer não. Pode ser que vença, porque pode ser que saia da crise, porque se o Botafogo já estava em crise mesmo, aí o Fluminense que não ia fazer nada mesmo pra ganhar. O Fluminense adora ressuscitar cachorro morto. Mas é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.